Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo sobre a controvérsia envolvendo a revista Veja, mas eu vou relembrar para vocês. A revista Veja teve como capa, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, os seguintes dizeres: São Paulo, a capital do Nordeste. Isso deu uma polêmica muito grande, com ironia e brincadeiras. As prefeituras de Salvador, de Fortaleza e outras prefeituras fizeram graça com isso. Mas esse tópico me dá a oportunidade de falar um pouco sobre preconceito regional, que é uma coisa que é um problema sério, existe, e ele aparece de muitas formas. Aqui no canal, certa vez, eu fiz um comentário crítico ao que estava acontecendo ao Rio de Janeiro. Obviamente que eu não estava estendendo aos cariocas em geral, eu estava falando do fato de a presença forte de milícias lá no Rio de Janeiro, mais forte do que na maioria das outras cidades brasileiras, e tiveram cariocas que acharam que eu estava atacando eles. E aí eu tive que explicar longamente que eu me solidarizo, que obviamente que eu não estou sugerindo que a maioria da população carioca tenha conexão com milícia, a maioria são pessoas trabalhadoras que sofrem por causa das milícias. E essa questão do preconceito é interessante. Aqui no canal, certa vez eu fiz uma crítica a alguns países de maioria islâmica que existe muito machismo, muito preconceito, e a situação da mulher não é das melhores. Na Arábia Saudita, por exemplo, só recentemente as mulheres puderam dirigir carros. E tiveram pessoas muçulmanas que achavam que eu estava atacando eles, quando obviamente eu estava dizendo que essa sociedade de maioria islâmica tem estruturas autoritárias e que devem ser criticadas. Mas não, obviamente, as principais pessoas, as pessoas que sofrem mais com isso, são os próprios muçulmanos. E longe de mim estar criticando eles enquanto um grupo religioso e tal. Mas enfim, essa dificuldade de conseguir separar as coisas acontece com frequência. E vamos analisar a capa da Veja. A intenção da Veja, o que estava por trás das falas, não era necessariamente uma intenção tão ruim assim. Eles queriam ressaltar um papel positivo dos nordestinos em São Paulo. Só que tem um problema com a pressuposição. Olha só o que eles dizem. Eles dizem assim: a capital do Nordeste, os novos migrantes que reinventam o design, a gastronomia, as startups e outras atividades da metrópole, que completa 467 anos. Então eles estavam querendo ressaltar que os nordestinos que vão para São Paulo dão um brilho diferente à cidade, trazem muitas coisas positivas para a cidade. Mas ao dizer que São Paulo é a capital do Nordeste, fica parecendo ou fica sugerido que os melhores nordestinos, mais criativos, os mais inventores, os nordestinos mais capazes, são esses que fazem de São Paulo a capital do Nordeste. E o que isso diz sobre os nordestinos que ainda estão no Nordeste? Existe uma perspectiva São Paulocêntrica, desculpe a expressão, mas guarda semelhanças com o que por muito tempo e até hoje é chamado de eurocentrismo, uma visão que coloca a Europa no centro e todo o resto do mundo na periferia. Isso aconteceu, inclusive, e acontece muitas vezes nas ciências humanas. Uma visão que trata a história do mundo a partir apenas da perspectiva europeia, quando a gente sabe que a civilização chinesa, por exemplo, tinha vários aspectos mais avançados do que a Europa no mesmo período. Né? Quando a gente volta lá para 8 mil anos de distância, os chineses já tinham muito mais coisa do que os europeus. Então, é particularmente interessante essa perspectiva São Paulocêntrica da reportagem, porque ela demonstra não um ódio, um preconceito odioso em relação ao Nordeste, mas um certo desprezo, uma visão de que São Paulo é o centro do Brasil e os melhores nordestinos, aqueles mais inventivos, mais criativos, estão aqui. Né? E isso acaba sendo uma forma de diminuir, de minimizar os nordestinos que estão em outros lugares. Né? Aí você pensa assim, André, mas como é que eles poderiam ter feito isso? Como é que eles poderiam passar essa ideia? Olha, bastava dizer, nordestinos brilham em São Paulo. E aí fazer uma reportagem sobre como existem vários nordestinos brilhando, que foram para São Paulo e que mostraram, trouxeram um brilho interessante. E você não estaria com isso insinuando que o epicentro da criatividade nordestina está em São Paulo. Quando você diz que a capital
De alguma forma você está dizendo que é o mais importante. O que é uma capital do país? É o centro do poder. Você está falando qual é a capital de um estado? Normalmente é o centro do poder daquele estado e o centro de importância turística e tal. Não necessariamente, mas a capital denota esse quesito de maior importância. Então, se você está dizendo que São Paulo é a capital do Nordeste, São Paulo, em termos de Nordeste, seria mais importante, mais vibrante, teria o melhor do Nordeste. E, obviamente, essa é uma visão São Paulo-cêntrica. O São Paulo-cêntrico foi uma coisa que eu acabei de inventar para esse vídeo, viu? Vão perdoando aí, mas vocês entenderam o que é que eu estou querendo dizer. E, de fato, o preconceito regional é uma coisa muito presente. A gente vê isso em relação a cariocas para com são paulistas, paulistas para com cariocas, nordestinos sofrem muito preconceito. A quantidade de vezes que eu vi nas redes sociais, na época do PT, gente ofendendo os nordestinos foi muito grande, né? Uma coisa realmente muito frequente. E mostra um preconceito regional muito grave, ainda presente. E toda forma de preconceito, seja de região, seja de religião, seja de cor da pele, seja de gênero, orientação sexual, ele tem um elemento de ódio, de desprezo e de irracionalidade, de desconsideração do outro. Seja desconsideração pelas potências, pelas valências, pelas capacidades. Então, você está sempre, de alguma forma, diminuindo o outro ou relativizando a sua capacidade, não é? Isso é permanente nas diversas formas de preconceito. Quando eu falo, por exemplo, como eu falei já em vídeo, que eu critico a estrutura de poder em países de maioria islâmica, eu não estou criticando o Islã, eu estou criticando aquelas estruturas de poder daqueles países, que é um processo histórico e que levou a uma situação que é opressiva e que eu não concordo. Assim como o Brasil tem uma oligarquia empresarial e rural que controla a política brasileira, que é extremamente opressiva e que mantém o Brasil numa injustiça tributária terrível e que tira da classe trabalhadora para dar para os mais ricos já há bastante tempo e que essa estrutura se mantém inalterada. Eu não estou com isso dizendo que todos os brasileiros são responsáveis por isso, nem eu estou dizendo que todos os brasileiros merecem isso ou que são cúmplices. Não. Eu estou localizando a minha crítica e talvez esse seja um dos componentes mais importantes para a gente refletir. Por exemplo, quando você aponta que na época da colonização setores da elite de países africanos colaboraram com europeus no processo de escravidão e que trabalharam para explorar os seus povos, e você critica não só o colonizador europeu, mas você também critica a elite africana, você não está diminuindo a chaga da escravidão. Você não está diminuindo a responsabilidade do europeu em introduzir uma visão mercantil sobre a escravidão. Mas você está lembrando também que também existiam responsáveis nas oligarquias dos países africanos que contribuíram para essa chaga terrível, né? Que também participaram desse processo e que também merecem ser condenados e criticados, inclusive porque muitas dessas oligarquias, não as mesmas famílias necessariamente, mas uma perspectiva oligárquica ainda se mantém em muitos países africanos, inclusive contribui negativamente para esse continente, juntamente com o processo de colonialismo, que foi brutal e que ajudou a desconstruir muitos daqueles países. Mas você ter uma compreensão mais completa é importante. Então, por mais que eu reconheça que a intenção da reportagem da Veja não foi em si assim, consciente, a intenção consciente, não foi uma intenção tão negativa assim, o que ela demonstra é uma perspectiva já imbuída, já não consciente, de que considera São Paulo o centro do Brasil e que quem vai para São Paulo e brilha corresponde ao melhor que aquela região tem a dar. Essa é uma visão que precisa ser superada, que precisa se compreender que tem muita gente boa e talentosa que está no Nordeste, que continuou no Nordeste. Seja artistas, sejam cientistas. Inclusive, é interessante que a reportagem no texto, pode ser que lá dentro traga algum tipo de acadêmico, mas é interessante que eles destacam só empreendedores, não é? Só a classe empresarial. É interessante isso também. Mostra o viés, mostra quem eles acham que deve ser valorizados.
e pesquisadores, grandes cientistas, grandes professores, acadêmicos, não são valorizados pela revista. Aos olhar deles, aparentemente, não trazem tanto brilho. Quando a gente percebeu durante a pandemia a importância da ciência e dos cientistas. Será que não deveriam ser eles a estar destacados na capa? É uma outra questão também interessante para a gente refletir, não é? Mas enfim, eu queria trazer essas reflexões aqui com vocês, porque o combate ao preconceito, o combate a esses ódios, ele é, ao meu ponto de vista, indissociável, ele não pode ser separado de uma luta por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, mais democrática, mais livre. E esse é o grande projeto nosso, de nós nos olharmos uns aos outros, não mediados pela nossa cor, pela nossa religião ou ausência dela, pelo lugar de onde nós nascemos, mas quem nós somos, a nossa história pessoal, que combina essas origens, que combina essas características, mas que não pode ser reduzida a elas. Uma pessoa que é homoafetiva não é apenas homoafetiva. Uma pessoa que é do Nordeste não é apenas um nordestino. Não é? Nós somos muito mais do que isso. E ter essa visão que compreende o ser humano de uma forma mais ampla, e não apenas por esses aspectos, é fundamental para ter para construir uma sociedade que de fato faça esses valores se materializarem na prática. E era a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo de hoje. Uma mensagem mais positiva, ao mesmo tempo que eu critico a visão são paulocêntrica, exprimida, mesmo que não intencionalmente, pela revista, né? E quando eu digo não intencionalmente, porque eu acredito, aí me baseando em Bourdieu, que essa perspectiva acaba se tornando quase que naturalizada pelas pessoas. As pessoas nem sentem que estão fazendo isso. E ninguém ali percebeu, ninguém criticou, porque não estavam percebendo esse componente que estava demonstrado pelo título da capa. Não é? Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tá bom? Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, toda essa coisa boa. Tchau, tchau, gente.